O litoral catarinense costuma receber visitantes especiais nessa época do ano. Pinguins procedentes do sul da Patagônia seguem para a região sul e sudeste do Brasil em busca de alimentos. Alguns deles acabam se perdendo do bando e é aí que entra em cena o importante trabalho do Laboratório de Reabilitação de Aves Marinhas da Univale. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que escuta o Viva Voz e acompanha também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo. E para falar sobre este assunto, sobre o laboratório, enfim, nós convidamos o professor Gilberto Manzoni. Ele é oceanógrafo e coordenador do Laboratório de Reabilitação de Aves Marinhas do CTT-Mar, para todo mundo localizar, o Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar aqui da Univale. E também trouxemos a médica veterinária do laboratório, Adriane Steuernagel. Tudo bem, Adriane? Bem-vindo. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde. Sempre é um prazer aqui a gente estar participando do programa. Bacana. Bom, a gente está chamando logo atenção para os pinguins, porque eu acho que todo mundo tem uma certa simpatia por esses bichinhos, né? Não sei o que acontece com eles. Mas, Adriane, você como médica veterinária, explica para a gente como é que esses pinguins vêm parar aqui, né? Então, os pinguins, a maioria dos que vêm parar aqui pra gente são os juvenis, né? Isso é um movimento natural da colônia deles, como você falou, a colônia deles é lá na Patagônia. E chega nessa época, começa em maio, eles começam a sair, pegam as correntes marítimas e começam a sair lá das colônias e estão lá na corrente marítima, né? Às vezes, quem sai de lá são os juvenis, então eles já são mais inexperientes e já são animais menores, né? Uhum. Então, assim, se eles pegam um mau tempo, uma queda brusca de temperatura, ventos muito fortes, eles acabam encalhando, que a gente fala que eles encalham aqui nas nossas praias, né? E esses animais, eles chegam muito fracos, eles chegam bem debilitados, desidratados, desnutridos, então chegam bem fraquinhos aqui pra gente mesmo. Normalmente, né, cada evento que a gente vê assim, entrada de frente fria, lestada, né, ou até o vento sul aí, a gente tem uma incidência maior dessas aves aqui que aparecem no nosso litoral, né? Então, como a Adriane colocou, realmente as correntes marinhas fazem com que eles venham nadando e acabem chegando ao nosso litoral. E algumas vezes até passando, né, para a região de São Paulo, né, e ocasionalmente chegando até no Nordeste brasileiro. Chega até lá em cima. Chega, mas a região sul e sudeste, obviamente, é a maior incidência dessas aves. Legal. E o que os pinguins podem encontrar no meio do caminho aí da trajetória deles? Isso interfere no fato deles desviarem do bando? Bom, na realidade, né, eles encontram várias coisas, né? Mas o que eleva eles mesmo é a procura de alimentos, né? Então, normalmente, eles vão à busca das sardinhas mesmo, que é o principal item alimentar deles, né? E vão buscando esse alimento. E aproveitando realmente a corrente que a gente tem que a gente chama as correntes das Malvinas, né? Ou as Falklands, que vem da Argentina até a costa do litoral. Infelizmente, também nessa viagem deles, eles podem encontrar óleos na água também, que isso vai interferir, né, no controle da temperatura corporal deles. E raramente também ficam emalhadas algumas redes, né? Mas essa questão de óleo também é um efeito que pode ocasionar também, né, um desgaste aí no controle de temperatura dessas aves. Pois é, Adriane, neste momento tem pinguim lá, né, no laboratório, então, né? Então, tem. Eles começaram a chegar semana passada, a gente já recebeu 5, só que só estamos com 1 ainda. Que nem eu falei, eles estão chegando muito fraquinhos. Uma ave dessa tem que ter, assim, mais de 3 quilos, 3,5 kg até 4. Eles estão chegando para mim com 1,600 e eles estão chegando muito hipotérmicos, que a gente fala, né? Com a temperatura corporal deles muito baixa. Por incrível que pareça, eles têm que ficar no aquecedor, né? Todo mundo vem aqui. Isso é bom explicar. Todo mundo fala. Eu sempre falo isso, assim. Já recebemos vários, eles trazem o pinguim dentro da água, ou se o pinguim tá na areia, joga na água de novo. Então, assim, isso é bem errado. Eles têm uma capa de gordura. E essa capa de gordura é o isolante térmico deles. Quando eles se perdem, eles ficam sem comer, então eles começam a consumir essa camada de gordura. E então eles não conseguem mais manter a temperatura corporal. Ele é uma ave. A ave tem em torno de 40 graus Celsius de temperatura corporal. Para mim, eles chegam com 36, 35. Então, assim, eu tenho que colocar eles no aquecedor, eu coloco bolsa de água quente. E para eles para o metabolismo deles começar a funcionar de novo, né? Eu acho
acho bem importante falar disso, porque eu imagino que as pessoas em geral têm essa noção equivocada, né? De levar num cubo de gelo, sei lá. Geladinho ali, né? Você imagina. Sim, não, já me falaram, não, fica tranquila que eu já coloquei ele lá na no geladeira. geladinho. Daí eu falo, não, por favor, não. Eu coloco numa caixinha de papelão que seja, que já é bem melhor do que o gelo, né? E talvez tenha uma confusão, né, Adriana? Porque, assim, normalmente, erroneamente, também a gente associa os pinguins com a Antártica, né? Mas esses são pinguins do litoral argentino, do sul da Argentina, né? Então, são mais da região da Patagônica. Então, claro, eles estão numa área mais fria, mas não estão numa área gelada, né? Perfeito. Então, a espécie lá da Antártica é outra, é o imperador, né? Então, aquele normalmente, raramente aparece aqui. Eu acho que a gente nunca teve um registro dele, né? O que vem para cá é o pinguim de Magalhães, né? É a espécie, ele é um pinguim menorzinho, assim, e ele não é do gelo. Ah, bem importante dizer isso. E como é que acontece de chegarem até vocês, né? Como é que eles chegam? As pessoas levam até vocês? Vocês têm sempre observatórios? Como é que funciona esse trabalho? Bom, na realidade, né, esse trabalho é feito desde 1996, né? Começou de uma maneira bastante espontânea ali pelos alunos de oceanografia. E como né, já fazem praticamente aí quase 20 anos que a gente vem atendendo essas aves, virou um centro de referência realmente aí para polícia ambiental, para os bombeiros voluntários e para a comunidade, né? Então, a gente hoje em dia não tem uma estrutura de recolher esses animais, mas normalmente, né, eles são direcionados para as fundações municipais ou os bombeiros e acabam levando esses animais até o nosso campus lá na Penha, né? Então, é dessa maneira que ocorre ali o recebimento dos animais para a gente ali. Os moradores acabam também trazendo, assim, tem ali na Penha, quando aparece, até Barra Velha, as pessoas, que nem se disse, têm um carisma grande por esses animais, né? Então, acaba conversando com alguém que é morador dali e, não, leva lá na Univale que lá eles aceitam. Então, moradores e também as fundações de meio ambiente e os órgãos mais responsáveis. Infelizmente, a gente vê que no litoral brasileiro realmente tem carência desses centros aí de atendimento às aves, né? Então, esse trabalho que a Univale faz realmente é bastante importante porque é um local que a população pode direcionar esses animais para lá, né? Não só os pinguins, como gaivota, né? Albatroz, tartarugas, que aí, né, a Adriana e a equipe dela faz um atendimento inicial e depois dá continuidade nesse trabalho. E como é realizado o tratamento da recuperação dos animais? Qual o processo que eles passam aí? Então, primeiramente, quando eles chegam, eu faço a hidratação, né? O pinguim, ele não toma água. Ao ingerir o peixe, já tem o líquido e o sólido que ele necessita. Então, se ele fica sem comer o peixe, ele fica desnutrido e desidratado também, né? Então, quando ele chega, a primeira coisa que eu faço é hidratar e colocar ele, deixar em repouso. Isso é muito importante, não ficar manuseando, não ficar querendo fazer carinho, não ficar querendo abraçar o pinguim, porque ele está exausto, né? Então, assim, eu hidrato ele, primeira coisa, porque também não adianta eu querer já dar peixe, porque o metabolismo dele tá desacelerado, ele não vai conseguir digerir aquilo ali. Então, primeiro hidratar e deixar em repouso. À medida que ele vai se recuperando, eu vou entrando com papinha de peixe, tudo é forçado, né? Porque comer sozinho só depois de alguns dias, exatamente. Então, deixar ele aquecido, hidratado, e daí com polivitamínicos também, e fortificantes, até ele ir se recuperando. Daí, depois, ele começa a ficar já em pezinho, assim eu já consigo dar o peixe inteiro. Basicamente parece uma criança, né? Porque começa num processo mesmo, como a Adriana colocou, de hidratação e depois a papinha para finalmente ele estar forte e ingerir um alimento sólido, né? Gente, e depois, o que acontece com esses animais? A gente tem uma parceria com o CETAS, que é Centro de Triagem de Animais Selvagens, lá de Florianópolis. Não adianta nada eu receber um pinguim aqui, reabilitar e jogar ele ali na Penha sozinho. Não adianta de nada. Tem os pinguins, a probabilidade de eles voltarem para a colônia é quanto maior o número que eu solto junto. Então, assim, eu não solto pinguim aqui. Eu levo todos os meus pinguins que eu consigo deixar mais fortes, eu levo para Florianópolis. Lá tem outro centro. Eles juntam todos os pinguins e tentam formar lotes, né? Para soltar o maior número de aves possível. E quanto mais para o sul a gente solta, é mais fácil para eles também. É um quilômetros a menos que eles têm que nadar, né? Então, assim, vão todos para lá e lá eles fazem a finalização do tratamento e a soltura. E vocês conseguem rastrear esses animais? Já foi possível fazer algum estudo desse tipo, professor? Não, ainda não, né? Esse é um projeto até a gente sonha no futuro realmente fazer, né, um rastreamento por satélite até para ver o retorno dessas aves para as colônias deles, né?
Isso, alguns projetos têm sido feitos principalmente com tartaruga, né? Tem se marcado as tartarugas para acompanhar esse processo de migração ou retorno dessa tartaruga para as áreas de desova, né? E acreditamos que ao longo do tempo isso seja um projeto possível de ser feito, né? Selecionar alguns animais, certamente, que já tenham uma melhor condição, que sejam bem fortes mesmo, e fazer esse trabalho aí de rastreamento, né? É uma coisa interessante e certamente está dentro dos planos. E além dos pinguins, nessa temporada já apareceram outros animais? Como é que isso acontece? Apareceu uma ave migratória que aparece aqui na nossa região, bem comum, é o 30-réis, que é uma ave pequenininha, assim, várias espécies vêm para cá, já apareceu. Albatroz, esse ano ainda não aconteceu, não veio, mas nos anos anteriores já veio também. Fragata, mas que daí não é migratório, né? Que as aves que a gente atende normalmente é fragata, tobá, gaivota, as tartarugas também. Mas migratório esse ano, por enquanto, foi esses exemplares. Eu acho que a Adriana até pode comentar, né? A gente tem um fluxo bem regular, né? Durante o verão e outono, as gaivotas são os principais frequentadores dali, né? Até mesmo para ingerirem alimentos contaminados ali na praia. Então, elas já vêm, né, delimitadas, mas são aves residentes. E durante esse inverno, realmente aparecem as espécies mais migratórias aí, né? Como o 30-réis, né? Apareceu também uma pequenininha, né? Uma andorinha do mar. Uma andorinha do mar, que foi até Isso. bastante raro ali, que... Foi. Inclusive a pessoa pegou, gostou dela e navegando, está até mantendo na gaiola, né? Sério? E pode fazer não, isso? Não pode, não. Deus. E até assim, né? Uma ave marinha, né, a patinha dela adaptada para nadar, né? Então tem as nadadeiras. Então ele já viu que realmente o tipo de alimento era para animal terrestre, não era para o marinho, né? Mas depois as pessoas começam a se perceber e acabam procurando as fundações municipais encaminhando para as aves, né? Não se deve manter os animais em cativeiro de maneira nenhuma, né? E, obviamente, levar para centros que têm condição de tratar e fazer uma soltura posterior. Bacana. Gente, além das aves, e os mamíferos marinhos? Aparece algum por lá? Como é que funciona esse trabalho também? Os mamíferos marinhos também é comum aparecerem na nossa região, né? Eu não atendo mamíferos marinhos, tanto é que eu não tenho nem infraestrutura, né? Mas o que acontece com os mamíferos é que é normal eles virem para cá e é normal eles irem para a praia, para o costão, para descansar. Eles não estão passando mal, eles não tem nada de errado com eles só estão, porque eles estão nadando, né? Eles só estão ali descansando. Tem também um apelo muito grande por parte da população que vê o lobo marinho ali, já quer devolver para a água, já quer jogar vamos cuidar dele! Dá um desespero, assim, mas não, é normal, certo. Ele está ali. Claro que um pinguim, aquele elefante marinho que atravessou na faixa de pedestre Balneário Camboriú não estava no lugar ideal, né? Apesar de estar na faixa. Brincadeira. Mas assim, é normal, eles não estão precisando de atender e é pior se eu recolho e levo eles para o cativeiro, é pior ainda. Se eles não estão doentes, é capaz que eles fiquem doentes, pois né? Perfeito. Então, assim, o ideal é isola a área, deixa eles ali, eles não precisa ficar molhando, eles têm estrutura para ficar fora da água, não precisa ficar jogando peixe e, muito importante, não levar cachorro para perto. A gente vê muita gente indo levar cachorro perto e os cachorros, eles transmitem doenças, porque eles têm as doenças em comum, né? Então, assim, uma parte bem importante é a conscientização da população mesmo, de deixar o animal ali, ele tá descansando, é a área dele, a gente que está ocupando a área dele, né? E deixar ele ali tranquilo. Tá, mas leva o cachorro porque eu não entendi muito bem essa parte. Porque, na verdade, também não deve nem levar cachorro pra praia, as pessoas acabam levando, né? Então, sai passeando e levam isso. Querem mostrar pro cachorro. Mostrar pro cachorro. Ou, às vezes, ele tá passeando sem a guia, e daí o cachorro vai lá e quer chegar perto, quer cheirar. E esses bichos, eles são perigosos também, né? Eles mordem, lógico, eles correm. Então, se defender. Mas é uma conscientização devagar da população. E esse procedimento, né, de não recolher esses mamíferos realmente é uma normativa estabelecida em praticamente todo mundo e no Brasil também, né? Porque, como a Adriana comentou, eles estão migrando e a chegada na praia é para descansar. Então, às vezes, esse excesso de cuidado pode até prejudicar ele, né? Então, se quiser ajudar mesmo, é isolar a área, deixar o animal ali repousando, que naturalmente ele vai voltar para o mar, né? Legal, isso que a gente está falando é dos pinípedes, né? Dos lobos e dos elefantes. Se é um golfinho, que a gente chama que é cetáceo, que é golfinho e baleia, aí não, aí realmente tem coisa errada, daí tem que fazer alguma coisa, né? Mas esse caso que é normal é dos lobinhos e dos elefantes marinhos. Tá certo. Vamos fazer um intervalinho, a gente volta a conversar com o professor Gilberto e a veterinária Adriane do laboratório
Perdi o nome do laboratório, gente. De aves marinhas, reabilitação. Reabilitação. O Laboratório de Reabilitação de Aves Marinhas aqui da Univale, depois do intervalo. Já estamos de volta. Hoje estamos conversando sobre o trabalho do Laboratório de Reabilitação de Aves Marinhas aqui da Univale. Professor Gilberto, há quanto tempo existe o Laboratório de Recuperação dos Mamíferos das Aves Marinhas ali do CDT-MAR? Bom, na realidade, né, foi instalado lá no campus, como eu comentei, a partir de 1995, 96, né? Foi uma ação paralela, na realidade, porque lá se começou a trabalhar principalmente com a área da maricultura, com o cultivo de mexilhões, né? Então, a Univale sempre acabou se tornando uma referência na região e as pessoas começaram a associar também o curso de oceanografia com a questão do mar ambiental, né? Então, esse trabalho com as aves foi uma demanda feita para atender a comunidade mesmo que não tinha locais para levar esses animais, né? Então, a partir de 96 a gente começou a dar uma atenção, né? Demoramos bastante até conseguir recursos para contratar uma veterinária, né? Que a Adriana está com a gente desde 2012, apesar que fez o trabalho de graduação dela, o estágio também em 2010, né? Então, assim, uma parceria que a gente acabou fazendo com a Portonave também, com a Fundação Municipal de Itajaí, a FAMAI, a gente conseguiu recursos para manter a Adriane aqui e, né, agora tem uma estrutura adequada, né, relativamente, porque a gente sabe que tem muito que melhorar lá, mas a gente já tem uma condição bem melhor do que a gente tinha, né, nos anos 90 ali. Como é que está equipado? Vocês podem fazer um relato rápido do que Então, a gente tem tem disponível? a sala, né, que eu chamo de enfermaria, quarentena, internamento, que é onde eu recebo os animais, é onde eu faço o exame clínico deles, né, e é onde eu coloco eles em caixas, assim, porque eles não são aves voadoras, né, então eles ficam em caixas abertas e eles ficam ali dentro até se recuperar um pouquinho. Quando eles já estão um pouquinho melhor, eu tenho um recinto externo, que é uma área que tem metade coberta, metade descoberta e tem um tanque. Aquele tanque tem o quê? 1,5 metro, mais ou menos, de profundidade? Meio metro de profundidade, deve ter em torno de 2 metros por 1 metro de largura. E então, daí tem uma rampinha, assim, que daí os animais... Porque a ave, ela fica muito incomodada quando ela tá suja. E eles, dentro das caixas, eles acabam ficando sujos, né? Então, a primeira coisa que eles fazem quando a gente coloca lá, é eles ir se limpar no tanque. Então, mas daí só quando o animal já tá bem melhor, já tá bem mais ativo. A partir dali, é a soltura, né? Então, é essa infraestrutura que eu tenho. É uma sala fechada ali, onde eu faço os meus procedimentos e o recinto aberto. E as pessoas podem ir lá ver como acontece o trabalho? Como é que funciona isso, Então, assim, a gente... Adriana? Ali é um centro de reabilitação. A gente não tem animais para exposição. É onde os animais estão doentes, então eles têm doenças. Eu trabalho de máscara, eu trabalho de luva, porque eles têm zoonoses, que a gente fala, que são doenças que passam dos animais para os seres humanos, né? Então, assim, não é um centro de visitação. A gente gosta de fazer palestra de educação ambiental, né, e tudo mais, mas, assim, eu não incentivo, até porque, assim, os animais estão bem doentes ali, então, assim, não adianta ir. É mais fácil ir para o zoológico de Pomerode, que os animais estão bem, estão mais ativos, vai conhecer muito melhor a biologia do animal, do que ir ali ver o animal que está bem debilitado, né? Uma oportunidade seria realmente, né, as escolas agendarem ali, a gente dá uma palestra ali, né, sobre essa questão de aves marinhas e répteis aí, realmente para ajudar também a formar uma consciência aí nas questões ambientais, né? Então, é uma maneira também de se apresentar esse trabalho, né? E como a Adriana comentou, às vezes é bom deixar esses animais aí tranquilo, porque eles estão em recuperação também, né? Então, as visitas têm que ser realmente controladas. Não. Bacana, professor, já que você falou sobre isso, como você que está há tanto tempo ali à frente do laboratório, como você vê a relação daquela comunidade? O laboratório, para quem não conhece, fica no município de Penha, né? E que é, lógico, uma relação muito intensa com o mar e tal. Como é que você vê o comportamento das pessoas daquela comunidade com as coisas do mar, né? Eu vejo assim, como comentei, né, a gente tem um trabalho muito forte com a maricultura ali, né? Então, ali acabou sendo uma referência mesmo na questão da maricultura, principalmente ali com os maricultores e pescadores da região, né? Mas, paralelamente, esse trabalho das aves realmente se tornou, né, conhecido naturalmente porque
né, as polícias ambientais da região, os bombeiros voluntários, sabe que ali a gente sempre está disposto a atender esses animais e receber, né? Então, eu acredito que a gente tem uma boa relação ali com a comunidade e está fazendo também um trabalho de prestação mesmo, aí uma deficiência que a gente tem do próprio estado, que realmente não tem centro de reabilitações, né? Não, legal, mas eu vou insistir na seguinte questão. Eu gostaria de saber de comportamento ambiental mesmo, né? Na sua visão, as pessoas lá têm uma relação harmoniosa com o mar, pensam em sustentabilidade, enfim, ou precisa muita orientação ainda? Eu acho que assim, a gente tem uma mudança de comportamento de gerações, né? Quer dizer, graças a Deus as pessoas mais novas são mais educadas, né? E sabem que as coisas têm limite, né? Que o mar, muito longe de ser um local de receber lixo, resíduo, queria reciclar, que há muito tempo atrás se tinha isso, né? E eu acho que assim, o que está ensinando mesmo as pessoas é a própria carência ou os problemas que elas vêm enfrentando, né? Então, a educação, obviamente, com os jovens é mais simples, ele já se esclarece, conhece, e os mais antigos estão vivenciando realmente que eles têm que mudar alguns comportamentos ali, né? Mas, infelizmente, também a gente vê algumas coisas erradas ali na própria região, né? Dos meus próprios amigos maricultores e pescadores, às vezes acabam colocando resíduo no mar, lixo ali, né? Até mesmo saco plástico, que para as tartarugas pode até parecer uma água viva, então vão acabar ingerindo, né? Às vezes a gente também presencia barcos trocando, que a gente fala água do porão e colocando óleo na água também. Então, são algumas ações isoladas que, infelizmente, acabam refletindo no todo, né? Para todas as pessoas que estão lá. Então, assim, a gente tem um longo trabalho, a gente vê que tem mudado, mas tem que continuar mudando, né? A gente sempre comenta, quer dizer, se cada um fizer a sua parte, aí a gente vai ter um bom resultado. Mas, infelizmente, tem pessoas ainda que não têm essa consciência, né? E a gente não pode desistir de formar isso e continuar trabalhando nessa linha. Professor, e com relação ao Univale, qual a interação dos acadêmicos com o centro? Bom, na realidade, né, os acadêmicos ali fazem estágios, né, ou trabalho de graduação. A gente já teve trabalho de graduação, bolsas do artigo 170 também, né, até com as aves ali. A gente tem uma monitora também, né, do laboratório que é mantido pela própria universidade. E, obviamente, né, os alunos da oceanografia, da biologia e da engenharia ambiental são os principais usuários daquele laboratório, né? Mas está aberta, né? A Adriane sempre está aberta aí aos voluntários, né? Para ajudarem aí nos trabalhos que ela faz ali. E, obviamente, é um campo, né? Para as pessoas aplicarem o conhecimento que também tem aqui, né? Na teoria para a parte prática ali, né? Então, eu vejo ali que é um laboratório bastante importante também, interessante, porque a gente tem todo aquele universo marinho ali na frente para vivenciar problemas e buscar soluções, né? Legal. Adriane, qual é a tua relação com essa área específica? Como é que você acabou se formando e se especializando nisso? Conta um pouquinho do teu interesse. Então, eu acho que foi bem paixão, assim mesmo, né? Eu, no curso de veterinária, me formei lá em Curitiba. Então, assim, a parte de animais marinhos que eu tive foi zero. Então, mas foi sempre um desejo meu. Eu sempre fui apaixonada, assim, pelos animais marinhos. E eu sou de Joinville. Então, quando eu descobri que aqui do lado de casa tinha um lugar que atendia, então eu vim aqui, que nem o professor falou, eu fiz o meu estágio aqui, fiz meu estágio obrigatório, né, no último ano de faculdade. E daí depois fui fazendo cursos, né? E o dia a dia foi me ensinando muito, porque essa parte da biologia dos animais, todo mundo pergunta de onde é que eles vêm, por que eles vêm, o que eles comem. Isso, assim, na graduação de veterinária, imagina, não tem. Então, eu sozinha fui pesquisando, fui perguntando também para quem já trabalhava com isso, perguntando para eles que atendiam, assim. Às vezes chegava bicho lá que eu nem sabia qual espécie que era, né? Então, assim, eu fui aos poucos, fui me familiarizando, fui fazendo cursos e conhecendo as pessoas. E tô sempre aprendendo, né? Sempre fazendo cursos, mas, assim, foi paixão mesmo que me levou para essa área. Bacana. Na realidade, também, para nós foi uma, né, feliz coincidência também, porque, obviamente, a gente conhece bastante a biologia, mas tratamento de animais, a gente não tem essa formação sobre medicamento, né? Então, o médico veterinário veio nesse sentido de complementar. E esse processo que a Adriana está fazendo, realmente se qualificando, está participando aí também de ações junto ao projeto Albatross, aí na Univale, junto ao projeto Tamar,
já fez alguns cursos também relacionados com atendimentos de aves, né, pela Petrobras também. Então a gente vê que tem uma perspectiva de crescimento nessa área e cada vez uma tendência da equipe ficar melhor qualificada, né? Bacana. É um campo bacana de estudos para quem está começando. Não, e realmente tudo mais. é bastante interessante, né? Além de toda essa questão carismática, né, como a Adriana colocou, é uma coisa que a gente tem observado que é necessário também, né, estruturar nas áreas litorâneas para atender esses animais, né? Não só pinguim, mas gaivotas, né, tartarugas aí que realmente merecem uma atenção para que, né, essas espécies consigam se reproduzir e se manter no ambiente e que todas as gerações consigam ver, né, presenciar esses animais na região. Bacana. Gente, obrigada então. A gente quer agradecer a presença de vocês, professor Gilberto Manzoni, a Adriane Stoyernagel, que é a médica veterinária lá do laboratório. Muito legal esse trabalho, pessoal. Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade. Tá bom, a gente agradece também, né? E o Campus da Penha está à disposição aí de quem tiver interesse em conhecer ou fazer estágio, né? Bacana. Tá certo, então. O Viva Voz fica por aqui. Até o próximo programa.